Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do São Paulo, torcedores também do Tricolor do Morumbi. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o interesse do Fulham da Inglaterra, da Premier League, para com o Pablo Maia, isso mesmo. Ofereceu uma bela grana, um dinheiro, a meu ver, bem interessante para esse jovem meio-campista do Tricolor de 20 anos de idade. Né? E o São Paulo não aceitou, gente. O São Paulo não aceitou 7,5 milhões de euros, né? Que daria entre 39 e 40 milhões de reais pelo Pablo Maia. O São Paulo achou que a proposta foi muito baixa, né? Quero falar com vocês, tocar nesse assunto com vocês e também falar de outros assuntos relacionados ao São Paulo, tá bom? Neste vídeo aqui. Só antes disso, só falar que este vídeo tem o nosso patrocínio aqui, né? Precisamos falar do patrocínio, que é a OneXBet, para você que curte uma aposta esportiva, tá? Indico sempre essa casa de aposta porque ela é a mais confiável que tem no planeta Terra. É uma casa de aposta que patrocina inúmeras equipes de futebol do mundo inteiro. É uma casa de aposta que vai tratar você, de fato, como um grande consumidor, sem ficar suspendendo mercados ali nos finais dos jogos, como acontece com inúmeras outras casas de apostas aí, né? Também, se você ganhar o seu dinheirinho, imediatamente você vai receber sem nenhuma burocracia. Seja ali valores mínimos, sejam valores absurdos, colossais, você vai receber imediatamente após o seu pedido, sem nenhuma burocracia. Esta é a OneXBet, gente. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, cadastre-se lá, depois volta aqui, pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200, caso você realmente tenha interesse aí nesse bônus. Se não for o caso, também tudo bem. Mas também é importante porque você mostra para eles que vale a pena investir neste canal. Mas se você já foi inscrito na OneXBet aqui usando esse link, use e abuse de apostar na OneXBet neste final de semana, não. Neste meio de semana, sobretudo, gente, nos jogos da Champions League. Na rodada de terça-feira da Champions League. São jogos muito legais aí, né, para você fazer a sua aposta. Dá até para você combinar alguns jogos aí. Ó, Red Bull Salzburgo contra o Chelsea, gente. O jogo que vai acontecer às 13h45 aqui de Brasília. O mesmo horário também do Sevilha contra o Copenhague, né? Esse Sevilha que agora tem um técnico diferente, o São Paulo pode crescer. A minha dica é vitória ou empate para o Sevilha aí, uma aposta bem segura. Salzburgo contra o Chelsea, para mim, mais de 1,5 gols, é a dica que eu dou para esse jogo. PSG contra o Maccabi Haifa, gente. Essa equipe do Maccabi Haifa é muito interessante, mas eu diria para você que a aposta segura aí é 1 gol no primeiro tempo. Se quiser arriscar um pouquinho mais, vitória do PSG no primeiro tempo dessa partida aí, tá? Borussia Dortmund contra o City. Este é o jogão, hein? Jogando para mim sai no mínimo 3 gols, gente, tá? Mas se você quiser uma aposta segura, 2 gols. Quiser sair um pouquinho aí da aposta segura, você pode colocar, por exemplo, a vitória do City, né? Você pode colocar a vitória do City, que também é favorito. Ou então você pode colocar a vitória em empate do City, se quiser uma aposta ultra segura aí no caso, né? Dinamo Zagreb contra a equipe do Milan, essa boa equipe do Milan. Eu acho que nesse jogo aí é empate ou vitória do Milan. Benfica contra a Juventus, né, gente? Jogo complicado para mim, empate ou vitória do Benfica, gente, não da Juventus. Do Benfica. O Celtic joga contra o Shakhtar Donetsk, que também é um jogo interessante aí que eu acho que pode acontecer pelo menos, no mínimo, 2 gols, né? E para fechar, o Red Bull Leipzig vai receber o Real Madrid. Eu acho que a vitória ou empate do Real, na verdade, a aposta segura mesmo. 2 gols nessa partida, no mínimo 2 gols vão sair nessa partida. Então são as dicas de aposta para você fazer na Champions League amanhã, gente. A Champions aí tá entrando numa reta muito importante, um momento muito importante. Então, olha, vai por mim, pensa em apostar na Champions League, nesses jogos aí, que você tem tudo para faturar uma graninha, tá bom, gente? Então, agora vamos falar, então, do Pablo Maia. O Pablo Maia recebeu uma proposta aí de 7,5 milhões, né? São Paulo recebeu, do Fulham da Premier League, e o São Paulo disse não à proposta. O São Paulo tem entendimento de que o jogador é muito, muito bom, o jogador vale muito mais do que 40 milhões de reais, né? E espera por uma proposta muito maior, seja do Fulham ou de outras equipes. Pelo que consta, inclusive, na matéria do Azan, né? A matéria do Azan falou que a equipe do Fulham ainda segue interessado, né? O Azan, ele tem realmente muito boas informações, né? Segue interessado e pode até, por exemplo, a abertura da próxima janela, insistir com o Pablo Maia, oferecendo até um pouco mais. Sinceramente, o que vocês acham disso? Vocês acham que o São Paulo fez bem em não negociar por esse valor? É muito importante que você comente isso. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso. Você acha pouco mesmo? O São Paulo achou pouco esse valor de 7,5 milhões de euros que totalizam aí 40 milhões, 39 a 40 milhões de reais. Acho um pouco pelo Pablo Maia? Na minha opinião, o Pablo Maia é um jogador que não sabe marcar.
ele pode evoluir nesse ponto aí, mas na minha opinião, ele não sabe. Ele pode até dar certos combates ali, e para mim, dá pouco combate, mas ele tem um problema de posicionamento que desqualifica muito, assim, os atos defensivos praticados por ele. Essa é a minha visão. Não é, por exemplo, a visão do Ceni. E vamos combinar, o Ceni entende muito mais de futebol do que eu. Agora, o fato também dele entender muito não significa que ele não erre, né? E algumas coisas também. Mas ele entende muito mais do que eu. Agora, na minha opinião, o Pablo Maia é um jogador que tem dificuldade para marcar, não é esse marcador. Tá, então o que tem de tão bom nele? Além de marcar, em tese, é um jogador que também constrói, é um jogador que tal, que sabe chegar muito bem ali, pisar muito bem no campo de ataque. Vocês acham isso mesmo? Acho que o Pablo Maia é esse jogador mesmo? Eu acho que ele consegue fazer isso sim, mas num grau um pouco diferente desse que todo mundo está pensando aí. Então, esse valor de 10 milhões, de 7,5 milhões de euros que totalizam 40 milhões aí, na minha opinião, foi um valor justo para o Pablo Maia. É isso. É justo em que sentido, Josa? Justo no sentido de que o São Paulo deveria vender o Pablo Maia. Vender como? Vender segurando aí pelo menos 20% do jogador. Esse é o ponto. O São Paulo precisa vender jogadores, porque o São Paulo precisa de dinheiro. Até para contratar bons jogadores e ter uma boa equipe, e também pagar as dívidas, o São Paulo precisa negociar jogadores. Então, qual é o problema, por exemplo, se o São Paulo julga que o jogador é fantástico e tudo isso e tal, ora, vende só um percentual. Vende 80%, vende 70%. Eu acho que é isso que o São Paulo poderia vender. Poderia propor à equipe inglesa, né, os 7,5 milhões aí, ou até se eles não aceitassem 7 milhões, né, por 80%, chegando até, né, cedendo até 85%, ficando aí com 15% dos direitos do jogador. Aí eu acho que seria válido. Agora, essa história de falar não, né, para o Pablo Maia, esperando a proposta maior pelo Pablo Maia, será que vai vir mesmo? Ele é um jogador de futuro? Por certo que sim. Ele é promissor? Eu acho, e todo mundo acredito, acha que sim. Mas ele é um jogador que ainda é bem verdinho, né? E tem muito a evoluir. Aliás, o problema dele é quando ele acha que é muito bom, porque quando ele é mais humilde, a coisa funciona muito melhor. Quando ele saiu da base, né, entrou no elenco principal, começou a jogar, ele era um jogador muito melhor do que é agora. Por quê? Dizem que ele andou indo para onde, gente? Para a noitada. E depois disso nunca mais foi o mesmo. Então eu acho, sinceramente, que o São Paulo errou em não aceitar a proposta do Fulham, né? Tá jogando aí, né, alto e pode, de repente, se dar mal nesse sentido aí. Agora, essa é a minha opinião, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Bom, o São Paulo também, gente, manifesta, neste momento, interesse pelo... Olha, vejam vocês, estaria ali, inclusive, olhando, vendo que pode, monitorando e analisando a situação do Almendra, Agustín Almendra, do Boca Juniors. Isso para a próxima temporada, pensando em fazer uma proposta aí, por que não para a próxima temporada, para ter o Almendra. O Almendra interessa ao São Paulo, interessa a outros clubes brasileiros, interessa também a clubes de outros lugares. O Almendra é um jogador que todo mundo quer o Almendra, mas ninguém contrata, né? E algo muito importante sobre esse jogador é que ele é muito bom, né? Muito bom meio campista, mas ele tem uma personalidade monstro também, e que, em geral, colide ali com os treinadores, quando os treinadores não têm muita personalidade ou bancam coisas que ele não concorda. Então, ele tem sido reserva no Boca Juniors na boa parte da carreira dele por causa disso. Ele critica muito. Olha, essa escalação aqui, professor, não funciona. Ó, eu vou jogar desse lado aqui, professor. Isso não vai dar certo. O Almendra é assim. É uma bombinha que requer elementos de recepção no clube para que ele seja contratado. O que são esses elementos de recepção? É aquela preparação do clube para lidar com os efeitos colaterais que o reforço vai trazer. Será que no São Paulo existem mesmo esses elementos de recepção? Será que existem? Por exemplo, um Muricy que não faz nada, né? Meu nome é trabalho é uma ova, né? É esse trabalho hoje, né? Pondo na teta ali também. O Muricy, por exemplo, poderia perfeitamente, né, ser esse cara para ficar perto de um jogador desse que chega, cobrar desempenho, cobrar seriedade e tudo mais, né? Então, e proteger também, e ajudar na adaptação e tudo mais. Mas isso não é feito por ele, não é feito por ninguém. Então, o São Paulo talvez não tenha esses elementos todos aí. O que vai ter provavelmente, uma colisão da personalidade do Ceni, que não é flor que se cheire, sabemos, com uma personalidade do Almendra, que também não é flor que se cheire, muito longe disso. E também, eu sei bem disso, como os argentinos também sabem. Então, fica aí. O São Paulo está de olho no Almendra, está de olho também em outros jogadores, evidentemente, aí, né? Mas o dinheiro é curto e vai precisar vender. Então tem esse paradoxo aí. Não tem dinheiro, precisa contratar, precisa montar um bom time. Aí o Pablo Maia, por exemplo, vai ser uma proposta de 40 milhões. Aí não quer vender. Gente, com 40 milhões e com a inteligência, dá para encontrar bons valores aqui no Brasil, por exemplo. Dá para você buscar o Moisés do Fortaleza, por exemplo, né? 40 milhões? Não, gente, por 8 milhões, por 10 milhões, né? No máximo de reais. Hoje, nesse Campeonato Brasileiro agora, quem tá melhor? É o Moisés do Fortaleza ou o Pablo Maia, para vocês terem ideia, né?
Então, eu acho que exageraram nessa questão do Pablo Maia em não aceitar aí essa proposta do Fulham. Mas essa é a minha opinião, como eu disse. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Tá bom, meus amigos? É isso.